Olá, amigos. Quero convidá-los a fazer uma breve reflexão a respeito do momento político que estamos vivendo. Poucos gostam da política e a grande maioria, portanto, rejeita essa questão política partidária. Mas o certo é que isso é muito importante para as nossas vidas, porque gostando ou não, quem rege as nossas vidas sob o ponto de vista econômico, social, de desenvolvimento, segurança, educação, esporte, lazer, são os políticos. E são as propostas feitas dentro das campanhas que, se levadas a sério e cumpridas, é o que farão com que as nossas vidas melhorem ou piorem. Pois então esse é um momento muito importante para que nós possamos analisar as propostas e, a partir daí, escolher o melhor caminho. Bem, dentro disso nós temos ainda um problema seríssimo, né? Que é a desestimulação do voto, pois isso é feito por questões de grupos organizados e normalmente grupos organizados que querem ver o caos sendo implementado no país, na cidade, no estado, enfim. Por quê? Porque eles estão organizados e sabem que o seu grupo irá votar. E o momento que se propõe a não votação, que as pessoas votem em branco, votem nulo ou que não participem do processo eleitoral e que não votem, uma vez que a multa é muito baixa, né, R$ 3,41, isso faz com que muitas pessoas digam, eu não vou votar, depois eu pago e terminou. Pois isso é o que justamente aquelas pessoas que querem uma nação, um estado, um município menos desenvolvido, mais problemático, querem que aconteça, porque estará na mão deles a decisão. Aqueles que não votam, percebam, permitem que aqueles que votam decidam. E nem sempre essa decisão desses que vão votar é a melhor. Pois então o que eu conclamo é que as pessoas de bem, as pessoas que querem um futuro melhor, que trabalham, que pagam impostos, que querem uma saúde, uma educação, segurança com maior qualidade, que não deixem de votar, que venham, que vão até as urnas e cumpram o seu dever direito de escolher quem vai nos governar. É fundamental que isso aconteça. Nós não podemos deixar que o barulho dos ruivosos, dos maus, que são pequenos, mas ainda assim são barulhentos, sobreponham-se à vontade da maioria, que é silenciosa. A gente sabe que pessoas de bem não estão aí destruindo nada. As pessoas de bem fazem caminhadas, fazem passeatas, sem destruir nada, enquanto que aqueles que se dizem oprimidos e raivosos, eles estão lá fazendo destruição. Então a proposta é que a gente possa estar dentro do processo, mesmo não gostando, mas fazendo as escolhas adequadas. Um outro ponto que eu quero trazer aí a reflexão é a seguinte: dentro do percentual de votação, de votos válidos, que é o que escolhe quem vai nos dirigir, é muito importante que a gente tenha uma adesão adequada. As últimas eleições chegaram a 40 e tantos % de abstenção. Em Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, o candidato ganhador da última eleição perdeu para brancos, nulos e abstenção. Ele ficou em segundo lugar. Quem escolheu, se todas as pessoas que não votaram, tivessem ido votar, todas as pessoas que votaram branco ou todas as pessoas que votaram nulo tivessem decidido votar em um candidato, esse candidato seria o nosso prefeito. Essa
é uma situação pavorosa, porque clama-se por democracia, clama-se por cada vez mais liberdade, mas não se exerce. Um outro fato que é importante também, dizem, né, eu não gosto de política, eu não quero política, eu não aceito, eu não quero participar, isso não me serve. Só que a gente, analisando o que é a vida política, né, o que é a política, a gente percebe o seguinte: tirar uma linha de ônibus, por exemplo, do Jardim Medianeira, certo? Essa linha de ônibus, quem decidiu tirar? Por que foi tirada? Essa linha de ônibus foi tirada pelo gestor público. Então eu não gosto de política, mas quando um direito meu é retirado, a quem eu recorro? Eu recorro a esse gestor político. Então eu preciso fazer parte desse processo. Eu não gosto de política, mas quando eu preciso de uma internação, eu quero, se eu posso, buscar isso de algum meio através de um contato político. Outros exemplos que nós podemos dar aí, que são diversos, né? O posto de saúde ou a creche comunitária estão abertas até o posto de saúde até às 6 da tarde e a creche comunitária até às 5:30. Mas eu preciso mudar, por quê? Porque eu trabalho até às 7 horas da noite, eu trabalho até às 6, até eu chegar em casa, até eu pegar um ônibus, chegar em casa, já são 7, 7:30, 8 horas, e eu não consigo acesso daí ao posto de saúde ou à creche para deixar um filho, um neto, o que for. Muito bem. Quem muda esse tipo de coisa? Quem muda isso é o político. São as políticas públicas que fazem com que isso mude. E se eu não gosto da política pública, como eu posso querer ter as minhas reivindicações acolhidas? Pois então, gente, essa história de dizer que muitas pessoas dizem, e aí existe o efeito manada, inclusive, dizendo, eu não gosto de política, eu não vou votar, eu não quero saber de nada, não me manda propaganda, eu chego na hora da urna lá, eu voto em qualquer um. Esse tipo de situação faz com que nós estejamos na mão dos maus administradores. Esse é o tipo de coisa que faz com que as pessoas tenham prejuízo por 4 anos dentro de uma cidade, ou 4 anos dentro de um estado, ou dentro de um país, que é o tempo de mandato de um prefeito, de um governador, de um presidente da República. Nós precisamos mudar esse entendimento para que a gente possa escolher melhor. 46% das pessoas no dia da eleição não sabem em quem votar. Isso é um número assustador. Sabe aquela situação dos santinhos jogados que emporcalhavam a cidade na frente dos colégios eleitorais? Pois esses santinhos muitas vezes elegiam um candidato. Sabe por quê? Porque as pessoas não se informavam quem são os melhores candidatos, quem são os candidatos que defendem alguma bandeira que lhe é importante, como saúde, como educação, como segurança, enfim. E na hora da eleição saíam de casa sem saber em quem votar e na esquina pegava o santinho ali daquele que emporcalhou a cidade e levava até a urna e usava aquela colinha para votar. Pois então percebam como nós podemos exigir que um político seja bom se nós, na hora de escolhermos esse político, pegamos aquele que está emporcalhando a cidade. Então essa é uma outra reflexão que eu quero deixar para vocês aí, pedir que vocês façam parte desse processo eleitoral, pesquisem os candidatos. Nós temos ótimos candidatos, temos péssimos, mas nós temos ótimos candidatos e vamos junto dentro desse processo para escolher os nossos melhores governantes. Eu tenho as minhas sugestões. Eu estou apoiando um candidato a vereador, que é o Fernando Palmeiro,
estou apoiando 28133 e estou apoiando o Sebastião Melo e Ricardo Gomes para prefeito na cidade de Porto Alegre. Quem quiser, venha comigo, vamos escolher bem os nossos candidatos. Fica aí a minha sugestão de 2 ótimos candidatos, ok? Prefeito Sebastião Melo e Ricardo Gomes como vice, número 15, e Fernando Palmeiro para vereador 28133. Um grande abraço a todos.